Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jenny, eu estou com a lição de abertura de hoje. O livro foi Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a 74, intitulada Mãos Limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso foi escrito por Lucas, em Atos dos Apóstolos. Lucas, que se tornou companheiro de viagem de Paulo de Tarso. E antes de ler essa dissertação de Emmanuel a respeito dessa passagem de Lucas, eu quero comentar uma passagem do livro Paulo e Estevão, que ela é muito bonita e bastante emocionante. Ela tocou no meu coração quando eu fiz essa leitura. Essa passagem, salvo engano, ela está lá no final da segunda parte do livro, que, se eu não estiver enganado, é o capítulo 7, se não for no 7, é no 8º, onde Paulo ele decide deixar o Oriente e seguir para Roma. Só que houve uma grande multidão de pessoas para se despedir dele antes da viagem. E parte dessa grande multidão estava também Maria de Nazaré, junto com João, João Evangelista. E no livro conta que foi uma despedida muito emocionante, que por último ele se despede de Maria de Nazaré, com um beijo na testa. Ali ele já sabia que ele não retornaria mais em matéria para aquele lugar, E quando eles já estavam no navio, Lucas, ele se aproxima dele e diz assim, olha, Paulo, eu jamais vi algo que me emocionasse tanto. Eu vou escrever para a posteridade, para que todos saibam o quanto você foi amado por aqueles que receberam os benefícios do Evangelho por suas mãos. Então, Paulo responde assim para ele: não escreva sobre virtudes que ainda não temos, Lucas. Na verdade, foi o Senhor que preencheu o vazio de nossa alma. Ele operou o bem que não possuímos. É Ele que nos toma a conta de sua misericórdia e nos utiliza para que algo de bom possamos fazer aos outros, para a nossa própria libertação. Então, aqui, ele deixa bem claro que naquele diálogo, que era Deus quem conduzia e operava por suas mãos, e não ele mesmo. Então, ele teve essa humildade e esse reconhecimento de que quem opera sempre é Deus, Claro que usando das mãos limpas, Então, talvez essa tenha sido a atitude de Lucas em ter esse cuidado, de colocar aqui que Paulo não fazia maravilhas extraordinárias, mas Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, Então, ele teve esse cuidado porque Paulo advertiu ele no passado a esse respeito, Então, ele coloca Paulo como sendo o intermediário de Deus aqui na Terra, E Emmanuel, ele vem na mensagem e fala assim: e o próprio Jesus disse quando foi chamado de bom... Aliás, perdão, gente, eu já estou em outra coisa aqui, que eu quero explicar para vocês também. Quando Jesus foi chamado de bom, ele mesmo advertiu que bom mesmo é Deus, e não ele. E Emmanuel, ele segue falando assim: o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Então, Deus ele utiliza de todos que se apresentam diante dele com as mãos limpas. Mãos que estão dispostas a levar amor e não espada, Mãos que todos nós podemos ter. Todos nós podemos ser esse intermediário de Deus. Basta termos a disposição, E
ter a disposição de levar a verdade no trabalho que às vezes nos é confiado, ter a disposição de levar o amor no trabalho que nos é confiado, né? E lembrarmos que Deus ele não tem privilegiados. Qualquer um de nós podemos ser utilizados por Deus para levar o amor aos irmãos mais necessitados, aos que ainda, né, não têm o conhecimento ainda pequeno como nós temos, né? Nós podemos ser esses intermediários de Deus aqui na terra. E oferecer as mãos limpas para o trabalho que Deus nos oferta, né? E Emmanuel segue falando assim: muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. E qual de nós não poderia ser um vaso escolhido aqui? Aqui ele fala como se Deus tivesse privilegiado Paulo. Não! Deus não faz acepção de pessoas, né? Qualquer um de nós podemos ser esse vaso, desde que se escolha ser um instrumento de Deus. Qualquer um pode ser, né? E Emmanuel segue falando: antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo de gentileza fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tiar humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para o serviço edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. No livro Paulo e Estevão, nós vamos ver o Paulo do dia a dia. Não aquele Paulo que a gente vê lá no final, que venceu o bom combate. Nós vamos ver, por isso, eu aconselho, quem não leu ainda, quem não fez essa leitura, faça. Porque lá nós vamos ver a luta de Paulo. O quanto ele andou, né, o quanto ele teve que superar o remorso, o orgulho que ele tinha. Então, isso foi tudo uma caminhada, né, que ele fez para obter essas mãos limpas. Então, não foi um Paulo, uma vida de modificação relâmpaga. Não, foi toda uma caminhada, uma jornada edificante, onde ele teve que combater a si mesmo, onde ele teve que superar, ele estar já sem dinheiro, sem os amigos, sem o poder. Ele teve que, além disso, trabalhar nele todas as mudanças que ele precisava para ter as mãos limpas e combater a si mesmo, né? Do orgulho, né? De toda a nobreza que ele estava acostumado a viver em volta, né? Então, leiam o livro para vocês poderem entender essa jornada das mãos limpas de Paulo, como foi o sacrificante para ele, né? Mas ele responde: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso já no final da vida dele. Mas até lá teve toda uma caminhada, né? E nós também estamos aqui passando por esta mesma caminhada. É o mesmo percurso. Para termos as nossas mãos limpas e servir, levar o amor com as nossas mãos
né? Levar o amor aonde o Cristo nos orientar a ir, aonde Jesus nos convidar a ir. Porque Jesus, ele não nos força a nada, mas para isso é preciso fazermos as nossas mudanças. Ter as mãos limpas para servir com Cristo, guiados, sermos esses intermediários, como foi Paulo, sermos intermediários de Deus. Para isso, nós temos uma jornada um pouquinho árdua, mas já somos capazes de vencer. Já somos capazes de vencer as mazelas que ainda possuímos, porque nós já temos o conhecimento, ainda que pequeno, nós possuímos. O meu é bem limitadozinho, mas eu já consigo, com ele, modificar alguma coisa dentro de mim, para que as minhas mãos possam estar limpas, para eu estar sendo o intermediário de Deus. E assim, eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso divino mestre e amigo. Jesus querido, muito obrigada por mais uma vez nos encontrarmos aqui nesta casa. Mestre querido, se aqui estamos todos reunidos, é porque em muitas outras vidas nós já nos encontramos. E se estamos aqui hoje, Jesus, é porque juntos precisamos melhorar, limpar as nossas mãos. Juntos, Senhor, porque o Senhor nos colocou juntos para esta tarefa. E, Jesus, que possamos ter força, que possamos ter coragem de vencer as batalhas do dia a dia que nos chegam, Senhor, justamente para tentar impedir a gente conseguir a melhora que necessitamos. Mas, Senhor, que possamos ter coragem, que possamos ter a fé, que possamos ter, Jesus, a humildade de Paulo, de entendermos, Pai, que é o Senhor que dirige a cada um de nós o tempo todo. Muito obrigada, Pai, que o teu amor, que a tua luz amorosa possa cercar a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. E o nosso expositor de hoje é o Daniel Assisi, e eu vou deixar o encargo dele mesmo se apresentar, porque a bagagem dele é um pouco assim elevada. Então ele mesmo se apresenta. Muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigada pela sua presença e obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, gente? Bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado por estarem hoje aqui. Eu sempre falo para as pessoas que o Espiritismo realmente transformou minha vida e me deu um presente muito especial, que é uma maneira diferente de encarar as coisas do dia a dia. E o que eu não esperava é esse segundo presente, que é encontrar pessoas pelo caminho que eu não encontraria e não seriam parte da minha família espiritual se não fosse pelo Espiritismo. Então, de certa forma, vocês são parte desse segundo presente e eu agradeço muito a presença e o trabalho de vocês. Porque a gente vê a mudança das coisas, a gente vê a mudança na nossa vida e nós somos muito gratos, né? E falando em mudanças, o nosso tópico hoje é abraçando mudanças. Porque não sei se você concorda, mas acho que de repente você concorda. Mas o mundo está meio complicado. Há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e de vez em quando deixa a gente realmente meio tonto. A gente muitas vezes vê o noticiário, conversa com as pessoas e sente a dificuldade da ansiedade, do medo. Nós temos guerra, nós temos medo da economia, nós temos o custo de vida que aumenta, nós temos uma polarização política onde as pessoas parecem não gostar mais uma das outras, quando pensam diferentes. Tanta coisa mudando ao mesmo tempo, às vezes a gente fica até assim sobrecarregado e ansioso. E isso se transfere muitas vezes até para a nossa saúde mesmo. A gente se sente mais nervoso, fica doente, tem tanta coisa acontecendo, como é que a gente consegue lidar com tudo isso? Dá vontade de vez em quando de falar assim, para esse ônibus, deixa eu saltar.
porque o mundo está tão corrediço, está tão traiçoeiro, que isso parece afetar tudo. Então, como é que a gente pode abraçar essas mudanças e trazer um pouco mais de felicidade e tranquilidade para nossas vidas? Essa é a nossa proposta, é olhar para o mundo, para o universo, para a criação, para o nosso conhecimento atual e ver se há, de repente, algumas ferramentas que o Espiritismo nos dá para podermos estar mais em paz nesse mundo caótico. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Será que dá para a gente ter um mundo mais devagar? Será que dá para a gente voltar para como eram as coisas antes? Possivelmente não, né? Então eu convido vocês, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, para a gente fazer uma viagem, né, pelo mundo físico, pelo mundo espiritual, para saber se a gente consegue entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer e, de repente, começar a traçar alguns planos para a nossa vida ser melhor, mesmo em meio às dificuldades do mundo, que não são poucas, certo? E é interessante que a gente começa com Paulo, que foi um realizador de uma grande mudança interior, mudou de Saulo para Paulo, nessa nossa entrada, nossa amiga nos contou, não é verdade? E ao se transformar, transformou também o mundo. É bem possível, eu sou fã de Paulo, é bem possível que hoje nós não conhecêssemos o Cristo como nós conhecemos se não fosse o esforço de Paulo, porque ele levou todo esse conhecimento espiritual para as comunidades fora da terra judaica da época, os gentios, aqueles que não eram judeus. E não sei se a gente sabe disso, mas as traduções da Bíblia atual, do Novo Testamento que a gente tem de Jesus, as primeiras, as mais jovens, elas vieram do grego, ou seja, do pessoal fora das terras judaicas. E esse pessoal grego foi introduzido ao Cristo através de Paulo. Então, de certa maneira, a gente deve muito a Paulo, até de forma que a gente nem conhece, né? Então, mudanças há o tempo todo. Então, vamos investigar um pouquinho disso? Vamos começar bem grande? Vamos pensar grande primeiro? 14 bilhões de anos. Eu nem sei o que é 14 bilhões, para ser sincero com você. Eu tenho que até botar os números aqui, porque é tanto zero que eu não tenho ideia. São 9 zeros. 14 seguidos de 9 zeros. O que são 14 bilhões de anos? É a idade do universo, do nosso universo. 14 bilhões de anos atrás, dizem-nos os cientistas hoje, tudo que a gente conhece, tudo que a gente é fisicamente, estava comprimido num espaço tão pequenininho que não existia nada a não ser aquele. Não existia tempo, não existia espaço. E por razões que os cientistas ainda desconhecem, houve uma explosão há 14 bilhões de anos atrás e dali tudo começou a nascer. Gases quentes saíram, o primeiro elemento, as primeiras moléculas começaram a bater uma nas outras e ao baterem uma nas outras formaram outros elementos que bateram em outras moléculas que formaram outros elementos e aquilo se expandiu e cresceu e 14 bilhões de anos depois, aqui estamos nós. Uau! Mas o que são 14 bilhões de anos? Para a gente pôr em proporção e ter uma ideia, vamos utilizar a ideia do cientista Carl Sagan, que muitos de nós já devem conhecer, talvez, de uma série de televisão das antigas, chamada Cosmos. E ele tem umas ideias interessantíssimas. E ele usa uma tática muito didática para a gente poder internalizar e entender o que são 14 bilhões de anos na nossa escala de entendimento. O que ele faz? Ele cria um calendário cósmico, uma maneira de entender o tempo, essas perspectivas do tempo, dentro de uma maneira que seja mais familiar para a gente. Ele pega esses 14 milhões de anos e fala, vamos imaginar que a gente pega esses 14 milhões de anos e distribui num ano nosso, porque a gente sabe quanto dura um ano, a gente já viveu, alguns de nós, de vários anos, então a gente sabe qual é o tempo, né? E ele fala assim, se a gente fizer isso, a cada 24 dias, mais ou menos, equivale a 1 bilhão de anos. Tá? Então, quase que um mês é 1 bilhão de anos. Né? Um mês nosso é quase que 1 bilhão de anos do universo. Isso quer dizer que um dia, mais ou menos, se a gente dividir os 14 bilhões, um dia dá mais ou menos 41 milhões de anos. Certo? E a cada um segundo, 475 anos. Só para a gente pôr em perspectiva. O que isso quer dizer? Daniel, não está fazendo sentido. Imagina que o Big Bang, começo do universo, começou no primeiro segundo do primeiro dia de janeiro.
certo? E esses gases se expandiram, essas substâncias foram formando galáxias e por aí vai, por aí vai. E muito tempo passa. Quanto tempo? O equivalente até a gente ia 14 de setembro para que a Terra se formasse dentro da escala do tempo do universo. Faz sentido? Então, do 1º de janeiro até o dia 14 de setembro, a Terra ainda não existe dentro do panorama universal do cosmos. E é só no dia 25 de setembro que a vida começa no universo. A vida na Terra começa dentro do calendário do universo. Está quase no final do ano. E no dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite, quando os primeiros seres humanos aparecem na Terra. Uau! É muito tempo. Dá para entender melhor a escala desses 14 bilhões de anos? E no dia 31 de dezembro, à quase meia-noite, né, 11h59 e 56, a 4 segundos da meia-noite, nascimento de Jesus. Então, a escala do tempo, se a gente entender a perspectiva entre tempo, é muito grande. Por que eu falo isso? Porque tudo isso teve que acontecer para que nós estivéssemos onde nós estamos hoje. Nós estamos no 1º segundo desse novo ano. Mas para que isso acontecesse, houve a explosão sideral, houve a expansão dos gases, a formação das galáxias, a formação dos planetas, dos sistemas solares, a criação da vida, a evolução da vida para que tenhamos esses corpos que nós temos hoje, as nossas encarnações para que você esteja onde você está hoje. Nada ficou parado. Tudo está em evolução, tudo está se desenvolvendo. Essa é a perspectiva do muito grande. Mas, Daniel, isso é muito grande, é complicado de entender isso. Então, vamos para o muito pequeno? Vamos olhar de maneira diferente? Vamos olhar os nossos corpos. Por exemplo, você sabia que nós temos, em média, 36 trilhões de células? Isso se nós tivermos 70 quilos, ou mais ou menos 150 libras. Alguns de nós têm mais. Certo? 36 trilhões é ainda mais complicado de entender do que 14 bilhões. São 12 zeros. Né? Mas por que eu falo isso? Porque se o mundo maior do cosmos sideral tem sempre estado em movimento, esse mundo menor, esse universo que somos nós, fisicamente falando, também. A tal ponto que esses 36 trilhões de células estão se movendo, vivendo dentro de você nesse momento. Elas também não estão paradas. Elas estão se multiplicando, morrendo, transitando de um lado a outro, realizando trabalhos importantes dentro do seu corpo, da sua biologia. De fato, todas elas têm um tipo de vida diferente. Se a gente olhar, por exemplo, para algumas células do nosso corpo, dá para a gente ter ideia. 2 tipos de células no nosso corpo, dentro do nosso sangue, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, por exemplo, têm uma expectativa de vida diferente. Os glóbulos brancos vivem por 1 ou 3 dias antes de eles desencarnarem e serem reproduzidos por outros fatores que vão criá-los de novo. Já os glóbulos vermelhos duram 120 dias. As células do nosso fígado, por exemplo, duram 18 meses, 1 ano e meio, até elas morrerem e outras vierem tomar o seu espaço. O do músculo cardíaco, do nosso coração, duram até 40 anos. E a única célula que hoje nós sabemos que dura a nossa vida inteira e que não se multiplica, não é recriada, são os nossos neurônios. Nós nascemos com todos os neurônios que teremos durante a nossa vida. Por que a gente fala isso? Porque se a gente prestar atenção nesse universo que nós somos, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. As células estão se mexendo, se multiplicando, sendo criadas, morrendo, mas em velocidade diferente. Então, tudo que a gente pensa, vê ou é, está em constante fluxo de mudança. A gente não pensa nisso muitas vezes. Mas nós somos mudança constante. Então, se você pensar bem, nós somos universos móveis
se movendo num planeta que está se movendo, num sistema solar que está se movendo ao redor de uma galáxia, que está se movendo ao redor de outras galáxias que estão expandindo para um universo que nós ainda desconhecemos em sua totalidade. O mundo físico está sempre em movimento. Mas, Daniel, nós somos espíritas, e o espiritual? Porque o mundo físico é importante, mas o espiritual? Olha, vamos olhar então para o mundo espiritual. Como é que o espírito desenvolve? Existe esse movimento também no espírito? Existe uma pergunta muito interessante, a 540 do Livro dos Espíritos, que na verdade ela trata do papel dos espíritos em fenômenos naturais, assim, mas tem uma pérolazinha maravilhosa, que é muito poética e muito poderosa no meio, que eu botei aqui em azul para a gente poder ler junto e entender. Na resposta dos bons espíritos para Kardec e o seu time a respeito da evolução do espírito e papel de alguns espíritos na criação, eles falam assim, no meio de tudo, escondidinho ali. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Vamos trocar em miúdos. Ele fala que todos os espíritos têm um papel, que ajudam na criação, e que tudo se conecta na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, simbolicamente, o espírito mais elevado que a gente conhece. Agora vem a parte boa, que também começou por ser átomo. Ou seja, amigos, fomos todos átomos antes de sermos quem nós somos hoje. Então, até o espírito mais elevado começou do mais simples. Aquele simples ignorante que a gente conhece. Pensa bem. Você tem um universo de átomos dentro de você que um dia se tornarão espíritos imortais também. Bonito isso, complicado de entender isso. Mas qual é o nosso ponto principal aqui? Tudo na natureza se encadeia, está conectado, está tudo em constante movimento, constante mudança. Então a ideia de que nós possamos, de repente, parar tudo e não mudar, ela é diferente do que Deus quer para a gente. Mudança é a ordem natural da criação. Estagnação é anomalia, ou seja, ficar parado e não mudar é o que não é natural. Embora a gente queira muitas vezes se trancar nas nossas casas e passar o dia inteiro assistindo Netflix e fazendo nada, é bom por períodos curtos de tempo. Mas essa não pode ser a nossa realidade. Porque tudo que a gente vê, sente ou está em constante movimento nesse grande balé universal. Seja o cosmo enorme, seja as células minúsculas do nosso corpo, seja o nosso espírito imortal, que a gente sabe está sempre em evolução. Então, não dá para a gente lutar contra a mudança. Não dá. A pergunta, então, é como é que a gente pode se adequar ou se preparar para a mudança de forma que a gente sofra menos ou esteja feliz durante essas mudanças? Porque, afinal de contas, não mudar não é opção. Não tem como. Como é que a gente pode fazer isso, então? Eu acho que, então, de repente... Luiz, você clica para a gente aí no slide, que eu acho que, de repente, o mouse saiu da... Isso, obrigado. Pronto. Então, de repente, a nossa técnica maior é nos aproveitarmos dessa ferramenta sem igual, na minha opinião, até hoje, que nos ajuda a entender essa mudança, que é o espiritismo. E eu, muitas vezes, equaciono o espiritismo a um par de óculos. Porque quando a gente põe a nossa lente espiritual para funcionar, a gente vê as coisas melhor. E quando a gente vê as coisas melhor, a gente consegue navegar o mundo bem melhor. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu precisava de óculos. Percebi. Porque eu não estava vendo tão bem antes. Eu continuava esticando o meu braço assim para ver as coisas, aí o braço já não era longo o suficiente, não dava mais assim, né? Então eu falei assim, poxa, já que o braço não vai crescer, vamos ao oculista. E eu botei óculos. Quando eu botei o óculos pela primeira vez, é quando eu percebi que eu precisava de óculos. Porque eu comecei a ver tudo tão bem. Nossa, faz tanto tempo que eu devia ter feito isso e eu não tinha feito. E aí eu pensei, nossa, é igual ao espiritismo. De vez em quando eu paro para pensar nas coisas que a gente aprende, eu consigo entender a vida tão bem melhor. Eu consigo entender que eu sou um espírito imortal.
que eu fui criado por Deus, que Deus me ama de tal maneira a me dar todas as condições necessárias para que eu aprenda e eu encare as dificuldades do dia a dia. E encarando as dificuldades do dia a dia, eu seja mais tolerante comigo mesmo e com os outros, que eu fique menos preocupado com os rumos do mundo, que de vez em quando eu fico preocupado. Você fica preocupado? Olha, vou assim, modo sincero aqui, vamos ligar o modo sincero entre amigos? De vez em quando eu olho para o mundo assim e eu penso, se não fosse Deus, se eu não acreditasse em Deus, eu estaria muito preocupado. Então o Espiritismo faz isso com a gente. Nos dá essa possibilidade da gente mudar a maneira com qual a gente vê as coisas. E ao fazer isso, a gente muda, então, como a gente navega pela vida. Se a gente conseguir trazer isso para a nossa vida, tudo pode mudar. E o que especificamente é importante? É importante que a gente atente para a ideia da reencarnação. Porque reencarnação não é só repetição. Reencarnação é aprendizado. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente entende bem e aceita a ideia da reencarnação, a gente começa a considerar de que nós estamos aqui para aprender. Então não é repetição e não é punição. A nossa vida não é para fazer a mesma coisa o tempo todo e não é para a gente se sentir punido ou acuado ou sem opções. É para aprender. E se nós estamos assim presos nesse momento onde a gente não está gostando muito da nossa vida, está se sentindo nesse ciclo vicioso que não sabe o que fazer, pode ser que a gente não tenha posto os nossos óculos espirituais e feito perguntas importantes, tipo, o que eu tenho que aprender com a situação atual? O que eu, como espírito imortal que eu sou, preciso aprender desse momento da minha vida, na minha vida, com a minha vida? Porque se a gente continua encontrando as mesmas situações repetidamente, é possível que nós não tenhamos ainda aprendido a lição que é importante para nós. Porque nós não estamos aqui para repetir as coisas, nós estamos para aprender. Porque Deus é bom e é justo. Deus quer que a gente aprenda. Se a gente continua vendo essas mesmas situações e não vai adiante, a tendência natural do universo é o quê? É dar uma empurrada na gente. Assim como um aluno que não faz o dever de casa. A mãe e o pai, de vez em quando, chamam a atenção. Então a vida está nos chamando a atenção para essa mudança, porque afinal de contas, Deus quer que a gente cresça, como a gente falou, e Deus vai sempre nos dar as circunstâncias necessárias para a gente enfrentar os problemas do dia. Nós fomos treinados para resolver os problemas que nos são apresentados. Nós temos a capacidade, se a gente não tivesse a capacidade de resolver os problemas com os quais nós nos deparamos hoje em dia, Deus não seria justo. Qual a justiça de dar um problema para alguém quando aquela pessoa não consegue resolver aquele problema? É maldade. Deus não pode ser mal, por definição. Logo, todos os problemas que nós encaramos na nossa vida têm solução. E nós fomos preparados, através de várias encarnações, várias situações, muitas vezes a gente não se lembra, para poder resolver esse problema. Mas isso a gente só entende quando a gente põe o nosso óculos espiritual que nos lembra da reencarnação, de que somos espíritos imortais. Quando a gente põe esse óculos, alguma coisa engraçada acontece. A nossa perspectiva muda de tal forma que é bem possível que a gente veja esses problemas da Terra, os problemas do dia a dia, nossos problemas de sempre, como elogios espirituais. Sabe por quê? Quanto maior o problema que você tem, mais quer dizer que você está preparado para resolvê-lo. Nossa, que curioso. O seu problema é grande? Parabéns. Você já está preparado. E sabe o que vai acontecer quando você resolver esse problema? Vai vir outro. Quem é que acorda e fala assim, oba, problema hoje? Quase ninguém, não é verdade? Porque os nossos óculos não estão limpos ou não estão na nossa cabeça. É verdade que os nossos problemas podem não ter a solução que nós queiramos, mas solução elas têm. E pode ser que, de repente, nós não consigamos trabalhar neles sozinhos, mas temos uma coletividade de amigos espirituais encarnados ou desencarnados que vão nos ajudar. Inclusive aqui no grupo.
seja do mundo espiritual, que estão conosco aqui nesse momento, seja do mundo físico, que está sentado ao seu lado. Você conhece todo mundo aqui? Vira para o seu lado. Tem alguém que você não conhece? Fala, oi, tudo bem? Meu nome é... Hã? Essa aqui é a sua turma. Se a gente tentar ser assim mais jovem e mais esperto, gente, isso aqui é a sua tropa. Falei certo? Nem sei, mas tentei, né? Entendeu? Tá entendendo? Quem está vindo aqui quer se melhorar. Esse é um local excelente para você fazer novos amigos, para você pedir ajuda, para você oferecer ajuda, para resolver os problemas do dia. O mundo aí fora está muito cruel, o mundo aqui dentro, não. Isso aqui é um oásis. A gente pode vir aqui e respirar, entender que todo mundo está aqui para se melhorar, procurando algo maior. Tem coisa melhor do que isso? Muito obrigado. Está vendo a bondade, como ela funciona? Isso acontece lá no mundo, é mais difícil lá fora, não é verdade? Mas aqui a gente pode fazer isso. Então, reencarnação não é repetição. A gente tem que botar isso na nossa mente e entender, encarar a vida de modo espiritual. Dessa forma, as mudanças realmente se transformam aí fora. É muito interessante isso, porque essa perspectiva que o Espiritismo nos dá, muitas vezes passa despercebida, porque a gente entra e sai e se esquece de pôr os óculos. Eu brinco, muitas vezes, com as pessoas que eu passo mais tempo diariamente, às vezes, escovando o dente do que pensando em mim mesmo como um ser imortal. Porque escovar dente eu faço 2 vezes por dia por 2 minutos. Como é que eu sei? Porque a minha escova tem um timer de 2 minutos, certo? Então, 4 minutos do meu dia eu passo escovando o dente, mas muitas vezes eu não sei se eu passo 4 minutos do meu dia pensando na minha essência espiritual e como eu vou encarar meu dia. Quando eu faço essa meditação, essa conexão, essa relação com Deus, essa oração, no começo do meu dia, é melhor. Eu encaro as coisas de maneira mais sábia, mais amena, mais tranquila. Mas quando eu esqueço, muitas vezes eu não acho o tempo, porque eu fico tão preso às coisas do mundo que eu acho que eu não tenho tempo para parar, para refletir sobre as coisas do mundo. E o mundo não deixa você refletir sobre as coisas do mundo. O mundo quer que você vá, faça coisas, compre coisas, vá pagar contas, faça visitas, ou tenha isso, ou tenha aquilo. Mas a gente acaba não respirando e meditando sobre a nossa essência, que é o mais importante. E se a gente tomar cuidado, a gente acaba repetindo o dia, sem necessariamente aprender algo maior. Então, muito da mudança é aprender a aprender. Certo? É fazer o tempo para reflexão, para a gente entender o que a gente quer. Porque aqui nós estamos para mudar. Nós não viemos de férias espiritual. Embora todos nós, muitos de nós pelo menos, gostássemos de estar na praia hoje, certo? Ter uma vida de ficar na praia, numa cadeira, com um drink, com aquela guarda-chuvinha rosa em cima, que eu acho chiquérrimo, mas eu não sei porquê. Tudo bem, até hoje eu não entendi, mas tudo bem. Por que drink tem que ter guarda-chuva? Não sei, né? Mas a vida não é isso. Se a gente sabe que a gente veio como espírito imortal para evoluir, a conclusão lógica é que a nossa vida é problema. Tem que ser. Assim como a gente vai para o trabalho de manhã e sabe que no trabalho ninguém vai fazer massagem na gente o dia inteiro. Porque o papel do trabalho é que você produza alguma coisa em prol de algo, certo? E você recebe algo em troca. Espiritual não é diferente. Você produz algo em prol de você mesmo, o que você recebe em troca é a sua evolução e a sua felicidade. Se você pensar bem, cada encarnação nossa é um dia de trabalho. A gente acorda de manhã, se prepara, encarna, vai para a vida, resolve as coisas que tem que resolver, bem ou não, dentro do possível, volta para casa de noite, descansa, e no dia seguinte a gente vai de volta para o trabalho e continua o trabalho onde a gente deixou no dia anterior. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos trabalhando. Então, será justo esperar muita regalia e muito descanso e aproveitamento nessa vida? Ainda não. Porque a gente veio para resolver coisas. Que coisas? Viemos para resolver problemas com a nossa família, com nossos amigos, para melhorar o mundo, contribuir, várias coisas.
Então é natural que a gente encontre esses empecilhos, esses obstáculos, essas dificuldades no mundo atual. O problema é a nossa postura para com eles. Se a gente não quiser resolver problema, o que vai acontecer? Vamos ter que voltar amanhã e resolver o mesmo problema. Só que o problema pode estar maior, que nem cheque especial. Você não paga hoje, tem juros. Por quê? Porque o universo força você a lidar com aquilo. Não tem como escapar. A gente acha que tem, porque a gente não está com nossos óculos espirituais. Logo, a gente fica evitando as coisas, elas crescem, elas voltam e elas ficam mais difíceis. Então, encarar os nossos problemas e ter a certeza de que eles são solúveis é algo que faria muito bem para a nossa vida, se a gente conseguir se lembrar da nossa essência espiritual. Mas como? Como a gente pode resolver esses problemas? Porque essa é a pergunta que a gente quer saber. A gente entende muitas vezes que a gente quer resolver os problemas, mas não sabe como. Existem várias maneiras diferentes e cada um pode descobrir a sua estratégia, a sua tática, a melhor maneira de fazer isso. Mas tem alguns conceitos que eu acho interessantes, alguns deles não espíritas, mas eu acho que ajuda a gente a entender as coisas melhor. Por exemplo, tem esse tal de Vygotsky, que é um nome chique à beça, né? Ele era um professor de literatura da Bielorrússia, que era interessado em psicologia, e ele criou algumas teorias, desencarnou jovem, de aprendizado, e foi muito pioneiro no conceito desse aprendizado social. E ele achava que ele passou muito tempo observando as crianças. E ele percebeu que o desenvolvimento intelectual e social das crianças vinham ao modo que elas se relacionavam com o mundo. Você tem que se relacionar com o mundo para você aprender a ser exposto às coisas. E ele teve uma sacada genial, que é muito simples, como várias coisas geniais são, porque elas mostram o mundo de maneira simples, e eu acho muito interessante. Ele criou alguns conceitos. Dentro dele, ele criou o conceito de zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? É muito mais chique do que parece. E é muito mais fácil do que parece também, né? Se você quiser um dia falar isso numa festa assim, se sentir muito chique, você fala, pois é, exatamente, igual a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Tão chique, você levanta o nariz e fala assim com o snob, e aí vai embora, antes que alguém peça que você explique, né? Mas o que é isso aqui? Olha esses 3 círculos. Tá? Imagina que esse círculo do meio, esse menorzinho, o mais escuro, é o que você consegue fazer hoje. É o que você sabe. Sua zona de conforto, digamos assim, certo? Nesse ciclo de conforto, nessa zona de coisas, você sabe fazer as coisas sozinho, não precisa de ajuda, é o que você sabe. Essa segunda zona, que é a zona do meio, o segundo círculo, são as coisas que você consegue fazer com a ajuda de alguém que saiba mais. É o próximo passo, certo? E a terceira zona, esse círculo maior, são as coisas que estão fora do seu entendimento atual, que mesmo que você tenha ajuda, hoje você não consegue fazer. Um exemplo que eu sempre dou para as pessoas é de uma criança que de repente é posta numa aula de física na universidade. Uma criança de 5 ou 6 anos de idade, numa aula de física numa universidade, vai ficar perdida. Mesmo que você ponha um professor do lado explicando, ela não tem condições de entender porque não tem o contexto. De certa maneira, a nossa vida é assim. Tem coisas na nossa vida que a gente não consegue ainda entender porque falta uma base, uns passos principais. Certo? É intuitivo, dá para entender, não é verdade? Tem coisas que estão além do nosso alcance hoje. Mas se a gente trabalhar com o tempo, a gente chega lá. E qual é o segredo do desenvolvimento e do crescimento pessoal? É essa zona do meio. É esse círculo do meio, que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento que está próxima da gente. Se eu trabalhar e me focar somente naquela zona mais longa, do círculo maior, não dá certo. Não tem como eu crescer e me aprender. Eu vou ficar frustrado. Certo? O segredo é concentrar naquilo que está perto de mim, que eu estou quase dominando e que eu preciso de um pouco de ajuda. Se eu me focar nisso, eu vou aprender coisas novas. E o que vai acontecer? Essas coisas novas vão passar a ser esse meu círculo menor das coisas que eu sei fazer. E o meu círculo menor se expande. E aí eu tenho uma zona de desenvolvimento proximal nova, eu trabalho nessa zona, meu ciclo se expande e eu vou crescendo através dessa interação com a dificuldade, com o desafio, com o novo,
com o desconfortável, certo? Confortável é ficar no meio. Desconfortável é sair um pouquinho para tentar uma coisa nova. Então, eu acho que essa tirada dele é muito boa, porque o segredo do crescimento, do desenvolvimento, é essa zona próxima de nós. Se a gente transferir isso para o nosso conceito espiritual, a gente pode entender que aplica-se muito bem o que a gente conhece. Ou seja, o segredo do meu desenvolvimento espiritual é trabalhar naquilo que está próximo de mim. Porque aquilo que está muito distante, não consigo fazer. Eu gostaria muito de estar no nível de Jesus, mas não tem condição hoje de eu fazer as coisas que Jesus fazia, porque me falta muita estrada. Então, em vez de tentar ser perfeito hoje, eu vou tentar ser um pouquinho melhor do que eu sou nesse momento. Eu fico menos frustrado, eu consigo praticar, certo? Em vez de ser aquele anjo que eu quero ser, eu vou testar e vou tentar ser mais paciente com meus filhos, ou com a minha parceira, ou com o meu chefe chato, ou com a minha família. Todos nós temos, não é verdade? Família difícil. Se você não tem um membro da sua família que é difícil, você é o membro difícil. Toda família tem. Se você não consegue identificar, é você. Tá? Vou falar aqui, né? Modo sincerão aqui entre nós, né? Porque relacionamento é isso, é dificuldade. E vocês riram porque vocês sabem que é verdade, né? Ressoa porque bate, né? A gente sempre tem um membro da família, um pelo menos, né? De vez em quando, né? São mais do que um, né? E olha, se for mais do que um, você já sabe, Deus gosta tanto de você que falou, você consegue aturar 3. Parabéns, né? Mas esse é o nosso campo de conhecimento, nosso campo de ação. Está próximo da gente. Muitas vezes a gente ouve assim, eu gostaria tanto de saber qual é a minha missão da minha vida. A gente quer saber o todo, o glorioso, o portentoso. Eu gostaria tanto de mudar o mundo. Como é que eu termino com a guerra na Ucrânia, a situação da faixa de Gaza? Você está lá? Hoje não. Mas você pode ajudar sendo gentil com o seu vizinho. Porque chegou naquele nível, porque nós não fomos gentis com nossos vizinhos de hoje. Vamos prevenir uma Gaza nova, que está quase borbulhando aí já? Antes da gente querer resolver o problema lá. Aquele a gente não tem muito controle, mas está do nosso lado, está próximo da gente, nós temos controle quase que total. Como nós vamos nos comportar, nós temos um grande nível de controle. Então, o segredo não é descobrir qual é a nossa missão para uma vida toda. Quem sabe, eu falo isso de brincadeira, mas sério também, quem sabe a missão da sua vida não é descobrir qual é a missão da sua vida. O que você quer? Não? Muitas vezes a gente quer que os outros digam para a gente o que a gente tem que fazer. Mas é importante que a gente descubra e decida. Quem sabe você tem várias coisas que você pode fazer e a escolha de o que você vai querer fazer é sua, porque você já chegou a um ponto onde você pode escolher entre 2 ou 3 coisas. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, a escolha é sua. Não tem uma profissão certa, uma coisa certa que você vai fazer. Se você está em dúvida, faça a melhor escolha que você pode. Naquele momento, vá adiante. Porque muitas vezes a gente não vai adiante, não faz a escolha e fica parado. A gente se esquece que não escolher é uma escolha. Certo? Ficar parado é uma escolha, porque o universo todo, como a gente viu, está sempre andando. Então, faça aquilo que está ao seu alcance hoje, se você não sabe o que fazer daqui a 5 anos. E deixe que as coisas vão adiante. Certo? Nesse campo, então, a gente vai entender que Vygotsky é um mensageiro muito interessante para nós, para a gente poder refletir sobre aquilo que a gente quer fazer e quer mudar na nossa vida. Tenho para mim que muitos de nós, inclusive, já têm ideia do que a gente quer na nossa vida e que a gente não quer na nossa vida, não é verdade? Podemos, inclusive, fazer um experimento, que é perguntar para você, qual será o seu próximo passo? O que você quer fazer? O que está perto de você? Existem coisas que você quer deixar para trás, você quer largar, e outras que você quer levar com você? Vamos fazer um approach bem prático? Opa! Aperta o botão aí para reload. Você ajuda lá com a gente, Flávio, por favor, se possível? Pega o seu telefone celular. É a primeira vez no Centro Espírita que alguém fala assim, pegue o seu telefone celular em vez de guardar, né?
Vamos ver se a gente consegue entrar lá. Vamos fazer uma pesquisa. De repente, Flávio, a gente tenha que certificar que o... a internet ou que o plugin esteja... aí. Né? A ideia é a gente fazer uma pesquisa anônima, certo? Você vai pegar seu telefone, vai mandar uma resposta para a gente. E o interessante disso... vamos lá. Acho que dá. Keep active. Isso. Vamos lá agora e abre aí de novo. Opa. Olha nós aí. Vai dar certo. Nós temos que ser flexíveis com as mudanças da vida. Né? Pense enquanto isso aí, em uma ou duas palavras, o que você gostaria de deixar para trás na sua vida que você não quer mais? Pense. Se a gente não conseguir fazer, tudo bem. O bom, às vezes, de fazer isso é para a gente poder ver o que os outros pensam, porque muitas vezes, né, a gente acha que a gente está vindo para o Centro Espírita e está todo mundo resolvido. Está todo mundo bem, todo mundo sabe o que é da vida. E só nós é que estamos assim um pouquinho fora da curva. Né? Mas isso nem sempre é verdade. Então essa é a nossa grande dificuldade do momento. Vamos ver se eles conseguem. Se não, tudo bem. Está lá em cima já habilitado, eu acho. Não está não, Flávio? Se você expandir um pouco a janela lá em cima... Lá em cima, aqui, ó. Aqui em cima, se você expandir, você vai ver o slide. Flavião, aumenta a janela um pouco. Toda. Isso. Tá vendo aqui em cima, ó? Você vai adicionar e vai retirar e botar de novo? Tá. Então vá pensando aí, enquanto isso... O que você gostaria de que você não tivesse na sua vida, que saísse da sua vida? O que você vai escolher retirar da sua vida? Volta lá para a nossa apresentação. Estava funcionando antes. A gente testou hoje mais cedo. Alguma coisa aconteceu. Mas tudo bem. Se não dá para fazer, a gente não faz. Não tem problema. Né? Pensa aí. O que você não quer mais? Porque o próximo passo é você identificar aquilo que você queira fazer, né? E, dessa forma, você apresenta. Agora tem que precisar apresentar. Vamos ver se dá. Volta para trás. Vai para frente. Não está indo. Não está indo. Tudo bem. Aparentemente hoje não vai funcionar. Vamos fazer o quê? Né? Então vamos fazer um exercício assim, pessoal. O que você quer que saia da sua vida? Pense um pouquinho. Reflita. Pense também o que isso vai fazer espaço para você fazer na sua vida. Porque o próximo passo é esse. É realmente a gente ir adiante e decidir o que a gente quer na nossa vida. E se a gente conseguisse realizar isso aqui que a gente não vai realizar, você ia perceber uma coisa muito interessante que acontece em vários lugares quando a gente faz isso. As mesmas coisas aparecem repetidamente. As pessoas querem ser mais pacientes, elas querem menos intolerância, menos ânsia, menos medo. Elas querem mais amor, mais tranquilidade. Elas querem todas essas coisas. Né? Então, pode deixar, Flávia, não vai dar certo não tem, tudo bem. Hoje não vai ser. Né? Geralmente, quando a gente faz a segunda parte, o que você quer na sua vida? Pensa, o que você quer na sua vida? Manda uma palavra. Aparece um gráfico. E esse gráfico vai aumentando de acordo com o que você manda. Por exemplo, se duas pessoas mandarem a palavra amor, o amor começa a ficar maior na tela. Você cria uma nuvem de coisas e aparecem quase sempre coisas. É amor, é tolerância, é aceitação, é paciência. Tudo que a gente quer da nossa vida é o mesmo. Independente de onde você mora, qual trabalho você tem, como é que está a sua vida afetiva, a sua vida financeira. A gente quer as mesmas coisas. Mas muitas vezes a gente não vê porque a gente não põe
o nosso óculos, né? Mas vamos voltar lá, Flávio, tudo bem. Vamos voltar para o PowerPoint, né? Tem que só apresentar aí agora. Então, esse, meus amigos, é o convite que persiste. É o convite que Jesus vem nos trazendo há 2000 anos. Qual é esse convite? De se lembrar, com nossos óculos espirituais, que a vida física é importante. Mas o que realmente faz a diferença é a nossa compreensão do mundo espiritual. Como é que foi a vida dele aqui conosco? Ele se rebelou contra as autoridades do dia? Não. Ele tentou mudar a ordem social das coisas? Não. Por quê? Porque ele veio mostrar para a gente que mesmo quando nós somos perseguidos e injustiçados, e da forma que ele foi crucificado, né? Mesmo que pareça que nós estejamos fora da caixinha do mundo, ele ressuscita 3 dias depois, num simbolismo lindo para dizer que a gente também pode vencer as dificuldades do mundo atual. Que o importa não é isso. E hoje a gente se lembra muito bem do que ele fez, mas a gente não se lembra das autoridades do dia que o perseguiram e eram, teoricamente, os grandes bambambãs do momento. São poucos. Por quê? Porque ficou conosco a certeza da alma imortal. Ficou conosco aquilo que já vem ecoando na nossa alma faz tempo, que é a certeza de que nós somos muito mais do que o corpo físico. Então a gente precisa dar vazão a essa certeza no nosso dia a dia. Não faz sentido que a gente procure conselho num mundo que está doente. Como é que uma pessoa que está doente pode te dar conselho de como ser saudável? Por que a gente fica procurando no mundo físico a solução dos nossos problemas, quando está claro que o mundo físico não está indo muito bem? O que a gente precisa é a injeção do espiritual no mundo físico, para que a gente comece a transformar o mundo físico. E adivinha quem vai trazer essa espiritualidade para o mundo? Você, eu, cada um de nós. Porque à medida que a gente vai transformando a maneira pela qual a gente vê o mundo, o nosso mundo se transforma. Dá para entender? É bem verdade que se você começar a ter mais um tempinho para você de manhã, meditando, refletindo na sua natureza imortal e de como espírito imortal, reencarnante, amado por Deus, por um número imenso de espíritos que você não se lembra, porque você não se lembra da sua encarnação passada, e você teve mãe, pai, amigo, parceiro, tio, prima, cachorro, papagaio, que te amam e não deixaram de te amar, mesmo que você não se lembre quem eles são. Eles torcendo para você, você vai passar o seu dia de maneira melhor, você vai estar mais centrado. E ao fazer isso, você vai ficar mais feliz, mesmo num mundo caótico e doente. O mudar o mundo necessariamente passa por mudarmos a nós mesmos. O problema é que hoje em dia, na minha opinião, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. A gente quer que os outros mudem, porque os outros são a fonte do nosso problema. Enquanto os outros forem a fonte do nosso problema, o nosso problema não vai se resolver, porque não tem como mudar os outros. É maluquice você querer mudar outras pessoas. Mesmo que você consiga, você vai conseguir por pouco tempo. A única coisa que você pode mudar, você tem controle sobre, é você. Mude a sua ótica, ponha seus óculos espirituais e você transforma a sua vida. Essa é a mensagem de Jesus que eu trago aqui com uma foto um pouco diferente da foto tradicional que a gente sempre vê, para desafiar a gente a reinventar o conceito de espiritualidade que ele representa. É necessário que a gente deixe para trás aquilo que a gente trouxe do passado. Assim como Paulo deixou para trás a sua velha vida para abraçar um conceito novo, um conceito que lhe foi apresentado no meio do caminho, ou seja, no meio da vida. Muitas vezes a gente quer largar o velho só depois de segurar no novo.
Mas muitas vezes a gente não tem espaço na mão para segurar os dois. A gente tem que largar e acreditar que o novo vem. Graças a Deus a gente sabe quem é o autor de tudo, é Deus. Então há para confiar no novo capítulo da nossa vida, porque a gente sabe quem está escrevendo. Mas nesse momento de mudança e de muita dificuldade espiritual, é muito importante que a gente tenha momentos para deixar esse amor, essa certeza, essa fé raciocinada entrar no nosso coração. O que está faltando no mundo é isso, é o nosso exemplo. Porque mudanças maravilhosas estão se sucedendo, a gente muitas vezes não vê. Posso citar uma, só para a gente ficar feliz? Que prazer vir aqui mais uma vez e ver um Gitu que cresceu. A sala é diferente, ela é maior. Tem até os céus aqui em cima, vocês já viram? Olha só, as nuvens aí. Está vendo o toque de amor? Alguém teve que pensar, nossa, tem luz, mas dá para fazer mais bonito ainda. E essa pessoa ganhou muito dinheiro para fazer isso. Não, né? Sabe que eu estou sendo sarcástico, porque aqui ninguém ganha dinheiro. Exatamente, né? E eu sempre falo para as pessoas que ser espírita é complicado. Por quê? Porque a gente dedica o nosso tempo, a gente gasta o nosso dinheiro, é caro ser espírita, certo? A gente trabalha adoidado, tem que deixar de fazer outras coisas. As pessoas reclamam do nosso trabalho, muitas vezes, e a gente gosta. Não é uma definição de maluquice um pouco? Aos olhos do mundo, nós somos malucos do espírito. Porque nós estamos remando contra a maré. O mundo nos diz, aí fora, que nós devemos gastar o nosso tempo perseguindo oportunidades que vão nos dar dinheiro, glória e atenção. E nós vamos para o centro espírita, onde a gente não ganha nem dinheiro, nem glória e nem atenção, graças a Deus. E a gente gosta, e a gente sente, a gente se reencontra. O centro espírita, a casa espírita, é um oásis no meio do deserto da vida. Aqui a gente vem beber a água do Espírito que sacia nossa alma pelo momento. Lá fora, a gente está sedento de alegria, de tristezas, sedento por felicidades maiores. Nós estamos querendo algo e o mundo não encontra. Se você comprar um carro novo, se você comprar uma casa maior, se você tiver mais dinheiro, se você tiver 1 milhão de seguidores no YouTube, você vai ser feliz. O mundo sussurra. Mas o mundo é feliz? Tem muita gente aí com 1 milhão de seguidores ou mais, casa nova, dinheiro, pensando em tirar sua própria vida. Enquanto nós aqui, gastando nosso próprio dinheiro para fazer algo que ninguém vai nos pagar financeiramente, estamos talvez mais felizes do que eles. Que coisa! Mas a gente só vê isso quando a gente põe os óculos da misericórdia divina, que se chama Espiritismo. Ao mudar a nossa perspectiva, nós mudamos a nossa alma. A única batalha, a última batalha que realmente conta é a mudança de perspectiva da mente para que o coração também vá adiante. Que momento bonito, então, amigos, nós estamos reunidos aqui no dia de hoje, como você faz toda semana, para você se lembrar daquilo que você já sabe, para poder cada vez mais trazer essa ciência de que você é um espírito imortal, amado por Deus e por todos os espíritos que estão aqui. E digo mais, o amor da sua vida só vai aumentar. Sabe por quê? Você não sabe que você vai reencarnar ainda mais vezes no futuro? Você não vai conhecer ainda mais pessoas? Você não vai amar ainda mais pessoas? Você vai fazer mais amigos, mais parceiros. Então o amor da sua vida só vai aumentar. Por que a gente pensa que a gente está sozinho e esquecido no mundo, quando a gente pode botar os nossos óculos espirituais e nos lembrar de que se Deus e Jesus está muito distante, você acha que não dá para sentir a presença deles na sua vida, pense no seu mentor, está distante, pense naqueles que te amam. Deixa entrar no seu coração, faça um exercício. Pensa, quem aí te ama na vida? E se você não conseguir achar uma pessoa nessa vida que te ama, porque de vez em quando a gente acha que não tem ninguém, né? E as pessoas das outras vidas com que você ama também, que você esqueceu? E a sua mãe de vidas passadas, seu pai, seu parceiro? Quantas vidas você já teve antes? É difícil saber.
Em outra palestra, a gente até calcula isso de brincadeira, um número. Teve milhares de vidas, no mínimo. E se você calcular 4 pessoas que te amam por encarnação, põe aí 1.000 encarnações, são 4.000 pessoas. Dá um desconto de 75%, 250 pessoas. É mais do que cabe nessa sala. Mas a gente se esquece disso porque a gente não para pensar. A gente não para pôr o óculos espiritual. Então eu espero, no dia de hoje, daqui para frente, que você sinta realmente essa presença de Deus no seu coração para abraçar essas mudanças do momento. O mundo vai continuar mudando, vai continuar girando, o universo vai continuar se expandindo, as moléculas do seu corpo vão continuar nessa dança miraculosa da biologia interna para que você consiga ter uma experiência física para crescer espiritualmente. Isso não vai mudar. O que pode mudar é como você vai encarar essa dança maravilhosa do cosmos para mudar a sua vida. Não necessitamos de passos gloriosos. Precisamos de pequenos passos. Qual será o seu próximo pequeno passo? O que você fará quando você sair daqui hoje para melhorar a sua vida? Qual é uma coisa pequena que você quer na sua vida? Você quer mais amor? Então como você vai amar alguém um pouquinho mais hoje? Você vai praticar isso. Você vai ser gentil com aquela pessoa, você vai mandar uma mensagem de texto para ela: oi, eu te amo, pensei em você. Né? Você quer ser mais paciente? Como é que você vai ser mais paciente com os seus filhos quando chegar em casa, com o seu chefe? Você vai usar a estratégia de esperar 5 ou 10 segundos antes de responder alguém? Né? Você vai tentar ser mais assim, zen no trânsito? Escolha o seu próximo passo. Você está em controle, mas escolha e faça aquele próximo pequeno passo. Porque as grandes conquistas são feitas de pequenos passos. E graças a Deus nós temos uns aos outros para nos apoiarmos durante esse momento. E não se esqueça, nem por um segundo, de que o Centro Espírita também está aqui para te auxiliar. O Centro Espírita existe para que a gente aprenda e se sinta parte de uma comunidade maior. Está precisando de alguma coisa? Converse com os trabalhadores. Você gostaria de ajudar? Olha que ótima oportunidade. Se sente assim, movido a contribuir de alguma forma? Fale com os trabalhadores, porque sempre há local para trabalho no bem. Né? E tenho certeza que à medida que você vá aplicando isso na sua vida, a sua vida vai mudando para melhor. Porque, afinal de contas, esse é o convite que vem ressoando na nossa alma durante muito tempo. Vamos atentar à nossa realidade espiritual, que nós não estamos aqui de férias, mas também vamos lembrar que nós sabemos o final dessa história. Qual é o final da sua história espiritual? Você já sabe. A sua história espiritual vai culminar de uma forma muito linda quando você for muito mais feliz e estiver muito mais perto de Deus. Pode ser que, de repente, no final dessa encarnação, você não seja Jesus ainda. Mas daqui a várias encarnações você chegará nesse nível. Dá para entender? Você terá essa capacidade de amor tão bem desenvolvida dentro de você que onde quer que você olhe, você verá amor e aprendizado. Nossa! E todas as pessoas ao seu redor também te amarão, porque você conseguirá entender esse amor maior. Você estará tão perto de Deus que nada vai realmente te desequilibrar. A tal ponto que você vai achar normal e ótimo se sacrificar em prol dos outros a um nível que ele fez. Você fará coisas maravilhosas como ele fez. Mas a certeza primária é de que você será muito feliz. Então vale o nosso esforço hoje. Porque quanto mais a gente faz de esforço hoje, mais rápido a gente chega lá. Então eu espero que vocês saiam daqui hoje pensando num pequeno passo que você possa dar para abraçar as mudanças do mundo que estão aí. Porque elas vão estar aí. Mas quem vai mudar o mundo, o seu mundo interior, é você. E ao mudar o seu mundo interior, você muda o mundo exterior. Então peço já, com antecedência, agradeço a vocês por ajudarem a melhorar a minha vida. Porque as suas ações, as suas bondades, das mais simples às mais complexas, adicionam valor à vida de todos nós. Que maravilha! Obrigado pela paciência. Então vamos entrar numa pequena meditação, numa visualização, não é verdade? O nosso plano do momento, para que a gente possa realmente deixar essas palavras e o apoio espiritual que está aqui presente para nós ser sentido e entrar no nosso coração. Que assim seja.